Bom dia a todos. Eu quero saudar a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, Ele continua sendo misericordioso, não mudou, continua sendo bondoso e nós estamos aqui novamente. Eu pensava já nesse final de semana começar a retomar aos poucos, mas a brecha da lei que nos permitia já não permite mais, né? Então, houve mudanças essa semana e nós não queremos estar contra a lei dos homens, né? Não por enquanto. Talvez, dependendo do ponto que chegar a situação, haverá um momento que nós teremos que talvez partir aí para alguma coisa judicial, os pastores farão isso. Mas no momento nós temos que ter o equilíbrio, lembrando que não só a igreja padece, há muita gente que padece, famílias, empresas, e o mundo em si sentiu tudo isso. E apesar da igreja estar sofrendo, ela não sofre sozinha. Por exemplo, talvez alguns de vocês viram um vídeo dos motoristas de van, que eles não estão mais, são peruas escolares, né? Eles não estão mais levando as crianças, isso já está perdurando e eles precisam sustentar a sua família. E eles pararam, aquele pessoal talvez que crescem, que creem, pararam todos e se reuniram para orar, pedindo pela nossa nação, pedindo para que Deus ajude. Então, eu citei um exemplo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas, não só a igreja, está sofrendo. Então, nós devemos ter o equilíbrio de não só ter os olhos voltados para nós mesmos. A igreja está sofrendo, nós estamos sofrendo, mas muita gente no nosso planeta, podemos dizer assim, está sofrendo com tudo isso. Vamos estar orando, confiando. Nas Escrituras, por mais que houve tramas contra o povo de Deus, nós vemos Deus trabalhando naquilo que o homem não podia, né? Quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Esther, houve toda uma trama para exterminar o povo de Deus, mas Deus usou Esther, usou Mardoqueu ou Mordecai, depende da versão, e o jejum e a oração do povo de Deus ali para que a coisa, alguns dizem o gol de Satanás fosse contra, né? Mas nós vemos Deus trabalhando, né? Por exemplo, o livro de Êxodo começa com Faraó tramando contra o povo de Deus, mas termina com o povo de Deus sendo liberado. Mal sabia Faraó e aqueles que tramavam matar todos os meninos que Deus estava no comando de toda coisa e tiraria o povo dali. Então, por trás de tudo isso e acima de tudo isso existe um Deus. Nós temos que ter o equilíbrio, a sabedoria de saber qual é a nossa parte em tudo isso, a começar de mim. E nós estamos estudando a carta de Tiago, né? Vamos continuar, à noite estamos falando sobre José, Gênesis. Nós entendemos que o Velho Testamento, ele só se revela na sua plenitude quando se revela a Cristo, quando ele revela a Cristo. Fora disso, não passa de livro histórico, né? Mas, na parte da manhã, nós continuamos a nossa EBD e eu quero te convidar a você a abrir lá na carta de Tiago e eu vou dar continuidade naquilo que nós viemos aprendendo. Terminamos a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, e agora nós estamos estudando Tiago, mas não sem antes orarmos, né? Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa escola dominical, por esse domingo, obrigado por aqueles que assistem. Me ajude, Pai, a trazer a sua palavra, essa pequena meditação, mas nós sabemos que é a sua palavra. Ajude, Senhor, cada integrante da Igreja Batista Ebenezer, as nossas crianças, que nós sempre oramos por ela. Ajude os pais, ó Deus, a estarem levando a palavra e instruindo o menino o caminho que ele deve andar, a criança o caminho que ela deve andar,
e nós sabemos que esse caminho é o Senhor. Me ajude, Pai, apenas servo sou e coloco qualquer pessoa que assistir essa mensagem, esse vídeo, que o Senhor possa falar aos seus corações. Obrigado, te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Está aqui, fiz algumas anotações, né? E eu quero crer que você tem estudado a palavra de Deus a parte dessas mensagens que nós estamos trazendo. Espero que você tenha feito isso. Se não tenha feito, faça. Não fique limitado a apenas uma mensagem, mas pratique aquilo que o próprio Tiago diz aqui. Ore. Se você lá na sua casa não tinha esse tempo, agora muitos estão tendo. Outra coisa também que é só a graça de Deus que pode mudar. Se algumas pessoas que não haviam o hábito de ir na igreja, não mudou muita coisa e às vezes até se alegra dessa pandemia, né? Mas isso só mostra uma fraqueza espiritual. Isso é algo que pode ser buscado em Deus. Para outros, há um sofrimento muito maior e nós temos que validar esse sofrimento, porque para alguns é apenas o fato de que elas encontravam na igreja um alívio para a sua consciência. Ia lá e ficava com a sua consciência livre. Eu fui na igreja. Então, durante anos, ela educou a sua consciência assim, a liberar, né, a sua consciência quando ela ia na igreja. Não tinha nada, muitas vezes, a ver com Deus, não, mas com ela mesma. Isso que eu estou dizendo é verdadeiro. Acontece isso. Então, quando parou a igreja, muitos agora não têm esse alívio da consciência, então entram em desespero. A igreja invisível de Deus continua. Você pode continuar orando, pode continuar buscando a palavra de Deus. E mesmo que chegasse um dia, ou chegue um dia, né, que não haja mais a igreja prédio, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Podemos usar uma ferramenta tão mal usada que é a internet, ou usada para o mal, usar para o bem. E quando nós queremos, nós fazemos, não é? Mas a cada passo, a cada tempo que Deus vai nos dando, nós temos que achar qual é a nossa parte, a nossa parcela em tudo isso. E também existe aqueles cristãos verdadeiros que nós entendemos o valor da igreja, a importância da igreja, sabemos que foi Deus que instituiu a igreja local. Nós temos a igreja invisível, mas temos a igreja local. E essas pessoas estão sofrendo também. Não vem a hora de voltar. Mas se essas pessoas elas têm o equilíbrio de entender a igreja, elas também têm o equilíbrio, a sabedoria de entender que não só a igreja está sofrendo. É um tempo que todos nós estamos passando e que Deus nos ajude nas nossas decisões. Tiago fala muito sobre isso e eu te desafio aí nesses pequenos minutos a estar meditando, né? Deixa eu só ver o horário aqui, isso. Nós vamos continuar, semana passada nós falamos sobre a origem da tentação, vimos que está em nós e agora nós vamos ler do 16 em diante, né? Vamos avançar um pouquinho e se o tempo me permitir, essa manhã eu termino o capítulo 1. O verso 16 diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. E o 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu quero falar sobre esses dois versículos iniciais, né? Eu fiz algumas anotações no meu caderno. A primeira coisa que eu anotei, lendo Tiago aqui, é a palavra não vos enganeis. Não vos enganeis. Nós achamos que enganamos a Deus. Nós podemos enganar as pessoas, mas na verdade nós estamos enganando a nós mesmos. E a primeira coisa que Tiago nota é isso. Olha, vocês estão achando que
que estão fazendo algo bom. Por que eu estou partindo desse princípio? Por causa da continuidade. Lembra que nós estávamos falando sobre tentação, falamos sobre provação, e agora estamos falando aqui sobre tentação. E quando o Tiago está falando sobre tentação, nós falamos sobre a fonte da tentação. Ele falou sobre isso, né? E ninguém que seja tentado diga que é tentado por Deus. Deus não pode tentar ninguém, né? Não pode ser tentado pelo mal e também não tenta ninguém. Há uma pergunta, né, que muitas vezes a gente usa no evangelismo para atiçar a curiosidade das pessoas. Olha, Deus não pode tudo. As pessoas, nossa, como não pode tudo? Eu sempre aprendi que Deus pode tudo. Não, Deus não pode tudo. Está aqui uma coisa que a Bíblia diz que Deus não pode. Deus não pode ser tentado. Qual outra coisa que Deus não pode? Que a Bíblia diz? Tito diz isso. Deus não pode mentir. O que mais que Deus não pode? Negar a si mesmo. Então, isso não faz de Deus menos Deus, muito pelo contrário. Isso fortalece e engrandece o nosso Deus. Porque ninguém pode atribuir mentira àquele que não pode mentir. Entende? Ninguém pode dizer que você lambe o seu cotovelo, não sei se você vai querer tentar agora, se é algo que a sua natureza não permite você fazer, né? Então, a natureza de Deus não permite isso. São coisas que isso torna o nosso Deus muito mais glorioso e grandioso. E essa manhã nós vamos dar continuidade com Tiago falando assim, olha, não vos enganeis, meus amados irmãos. Por que ele diz isso? Porque ele vem falando sobre tentação e na tentação nós fazemos algo, nós somos enganados, nós nos enganamos. Porque na tentação você tem uma fonte, aquela fonte de informação, aquilo que está vindo na sua mente. Lembra que nós aprendemos qual é o ambiente da tentação? Somos nós mesmos. Satanás, ele doura a pílula, ele faz o que ele fez com Jesus Cristo em Mateus capítulo 4. Mostra os reinos, dá ideias, né? Olha, transforme pedra em pão. Salte daí que os anjos vão te pegar. E usando a própria palavra de Deus, ele vai dizer. Então, mas nós aprendemos que tudo isso se configura na nossa mente. E aí sim que gera o pecado. E nós aprendemos que nós podemos sim tratar a nossa mente. E eu quero essa manhã dar um exemplo do Velho Testamento de alguém que não obedeceu esse princípio, né? E talvez nem tivesse esse conhecimento, mas eu quero dar um exemplo de o que acontece quando nós não obedecemos esse princípio. Um texto já conhecido de alguns, está lá em 2 Samuel, o capítulo 13, alguém que foi tentado e a fonte dessa tentação dele dizia para ele que era algo bom a ser feito, que ele deveria fazer. E ele errou muito e houve consequências sérias. Em 2 Samuel, capítulo 13, diz assim, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Então nós temos aqui Absalão, que é um dos filhos de Davi, e temos Aminon também, que é outro filho de Davi. Nós sabemos que são de mães diferentes. E esse Aminon, ele passou a gostar da irmã de Absalão, Tamar. Enamorou-se, nós poderíamos usar aqui, apaixonou-se por ela. E o verso 2 diz assim, angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, ao ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa. Então, ele começou a sofrer com isso, né? Angustiou-se, porque ele viu e falou, isso é impossível, mas ele não tirava isso da mente. Eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa menina, dessa mulher. Ele na idade deles, né? Isso começou a virar angústia na vida dele. Ele não tirava isso da mente.
E aí outra coisa que eu vou aprender nesse texto, e você pode prestar atenção na leitura, tinha, porém, Aminon um amigo de nome Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, primo, né? Jonadab era muito sagaz, ou homem sagaz. Então, o seu pai tinha um irmão que tinha um filho, que seria, aqui a Bíblia cita amigos, podemos entender primos. Mas chega alguém de nome Jonadab e vai dar um conselho. Então, algo que acontece quando você é tentado, falamos sobre a semana passada, não vai aparecer maus conselhos. Por isso que nós aprendemos, e Tiago já falou nesse mesmo texto, olha, sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Nós vimos o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, quando você lê dessa forma, você vai vendo que Tiago, embora a carta de Tiago, uma das características é saltar de um assunto para o outro, aqui você vê que eles ainda estão interligados. Porque Tiago está falando, olha, não engane você mesmo. Não é na tentação que vem algo de bom. Toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Mas aqui nós temos Aminon, que ele está sendo tentado e de repente ele encontra alguém que vai dar um mau conselho para ele. E ele diz assim, verso 4, ele disse, por que tanto emagrece do dia para o outro, ó filho do rei? Não vai me dizer? Então lhe disse Aminon, eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Então ele abre o coração para esse que a Bíblia chama de amigo. Esse amigo vai dar um conselho para ele, fala assim, olha, disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, finge-te de doente. Quando teu pai vier te visitar, diga a ele, peço que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a preparando comida, comerei da sua mão. Então o amigo deu uma ideia para ele, olha, quando Davi vir aí, você fala para ela vir. E aí o que ele fez? Ele acolheu o conselho desse amigo. Bom conselho, né? O que esse amigo fez? Ele deu um mau conselho para ele continuar a fazer. E às vezes você acha assim que aquele que é seu amigo, né? Ele te dá um conselho favorecendo algo que você quer fazer de errado. Por quê? Aquele amigo ele quer dar continuidade naquilo que você acha que é bom para você. Não há esse tipo de coisa, muito mais na adolescência, aquela cobertura um pelo outro, né? Eu me lembro quando eu tratava de jovens, quando você chegava para falar com algum jovem de algum problema que ele foi visto em algum lugar, ele falava assim, quem te contou? A primeira coisa, né? Ele queria pegar quem foi aquele que dedou ele. E essa é a nossa natureza. E por quê? Um encobre o outro, porque eles têm aquela noção de que aquilo é bom. E não é. Por isso que a Bíblia nos alerta ao nossa fonte de conselho. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E muitas vezes o fato de uma pessoa estar dentro de uma igreja não quer dizer que ela não seja ímpia, que ela seja justa. Muitas vezes é um processo, ela vai vir a se converter, mas naquela época ela não se converteu. E triste que muitas vezes essa pessoa nem vai se converter. Jesus Cristo diz que há pessoas que vivem atrás da verdade sem nunca conhecê-lo. Então há um perigo nisso, né? E por isso que nós temos que validar todo o conselho com o conselho de Deus. Havia aqui uma pessoa apaixonada, né? E aqui ele fala, ele ama uma pessoa que ele não poderia ter, que era sua própria irmã, né? Por parte de pai, mas ele teve um conselho de um amigo. E o que aconteceu? Ele deita, no verso 6, deitou-se Aminon e fingiu-se doente. Fingiu doente, ele não estava doente. Quando o rei veio a visitar, ele pediu à irmã, né? Olha, rei, venha e diga para Tamar vir preparar para mim bolos para que eu coma. E o verso 7, Davi foi e mandou, né? Sem saber. Ele não imaginava a trama que estava por trás disso. E
ele foi e pediu. O pai achou um pedido válido, a irmã também, né? O meu irmão estava doente, ela foi lá, na sua inocência, na sua ah, forma de enxergar a coisa. No verso 8, foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e cozeu. E aí no verso 9, Aminon fez o seguinte: disse Aminon, fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram. Então tinha ali, talvez alguns servos, seja quem for que estava ali. Ele falou, sai todo mundo, deixa só ela. Todos saíram. E agora no verso 11, quando a irmã está oferecendo o bolo e dando para ele fala, vem, deita comigo, minha irmã. Que situação para ela, né? Sozinha, ali, deita comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque se fizer assim, não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. Então, ela implorou, não faça isso, né? E o que ele fez? E ela dá o conselho para ele. Olha aqui a diferença. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Outra coisa que eu aprendo aqui. Eu já aconselhei pessoas que fizeram coisas que a consequência foi errada, e eu pude perceber que ela tinha como ter aquilo, mas de forma correta, não precisava fazer errado. Olha, se porventura você tivesse procedido bem, você teria a mesma coisa, mas de forma correta. Mas a insensatez, a tentação, ela faz isso. Ela coloca na sua mente que aquilo é bom e que há meios de se fazer isso, né? E você vai ter apoio de outras pessoas. E o que aconteceu no verso 14? Ele não quis dar ouvido. Antes, sendo mais forte que ela, forçou e lhe deitou, e deitou-se com ela. Que história? Essa história é triste, ela tem um impacto, né? Quando, no verso 15, diz assim, depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e mais era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe voltara. Que é uma outra coisa também que a tentação faz. Você acha que você gosta, você acha que você quer, mas quando você possui, acabou, passou. Você não quer aquilo para sempre, entende? Você quer aquilo passageiro. Então você é tentado, você vai lá e compra aquilo lá. E parece o melhor dos mundos, não é? Eu lembro uma vez uma senhora, ela já não está entre nós, já faleceu, mas eu lembro que ela ficou viúva, ela tinha o desejo de ter um carro na época, uma marca lá, um carrão. E ela ia gastar uma fortuna, né? E ela conversou, falou, olha, vou em Ribeirão para comprar esse carro, porque eu sempre sonhei em ter esse carro. E eu dei um conselho para ela. Falei, olha, faça o seguinte, não compre, alugue. Alugue esse carro por um mês e fica com ele. Se você gostar, você compra, porque você vai comprar algo que só está na sua mente. Você viu por aí, você nunca teve. Ela falou, eu gostei da ideia, foi e alugou o carro. Acho que não deu 2 semanas, ela devolveu e não comprou. Entende? Porque o impulso nos faz isso. Nós não sabemos nem por que nós estamos fazendo isso ou no que vamos usar, se devemos, e isso nos arremete a dívidas, a decisões erradas. E enquanto está sendo isso, ainda muitas vezes tem conserto. Mas no caso de Aminon aqui, não tem volta. O que nasceu de uma tentação, de um desejo daquilo que ele achava bom, se tornou em algo terrível. Nós podemos usar o termo desgraça aqui, numa desgraça na família. Tudo começou na mente dele e teve apoio de uma outra pessoa e resultou nisso. E no fim ele viu que nem era isso que ele queria. Nem era isso que ele queria. Então, quando nós olhamos textos como esse, nós vemos como nós podemos falhar e achar que a nossa fonte, a fonte da tentação, é uma fonte confiável.
E quando nós vamos voltar lá para Tiago, você pode ler esse texto inteiro em casa, ele não termina aí não. Aí nós vemos que Davi não faz nada a respeito, e ela é irmã de Absalão. Absalão, ele guarda aquilo no coração, e o tempo passa, e aí ele quer se vingar, e ele arma novamente, manda reunir os irmãos, dá uma festa, e lá nessa festa ele mata o seu irmão Aminon. Então a coisa anda. E lá no fim, lá na frente, você vai ver Davi já não chorando por Aminon, mas já por Absalão, porque a coisa andou de uma certa forma que ele perdeu Absalão também. Absalão, Absalão, quem me dera morrer por ti. Então aquilo que começou pequeno lá atrás, que bastasse um amigo verdadeiro que chegasse e falasse para ele: você não pode. Entende? Há um amigo mais chegado do que o irmão que diz a verdade. Você não pode. Então Tiago aqui, ele fala assim: olha, não vos enganeis, amados irmãos, nós nos enganamos. Nós nos enganamos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que mais que ele fala? É do alto. É aqui que Tiago fala sobre sabedoria animal e sabedoria terrena. Ele vem falar aqui: olha, isso é do alto. Vem de Deus, não é do homem, não. Toda boa dádiva, todo presente, tudo aquilo que é bom, vem de Deus. O nosso conceito do que é bom pode ser deturpado. Por isso que nós temos muitas vezes dificuldades com textos como esse. E porque há coisas que acontecem na sua vida que você não entende. Eu gosto de uma ilustração que diz que um cristão estava fugindo dos seus algozes, né? E ele entrou numa floresta e os cavalos vieram atrás. E ele foi se embreando floresta dentro. E de repente ele entrou num caminho que não tinha saída, né? Ele entrou numa pequena trilha lá e deu num tronco que dava num precipício. E ele não tinha tempo de voltar, porque ele estava uns minutos na frente dos cavalos. E ele pede a Deus: ó Deus, me ajuda, né? E nada acontece. Mas ele observa que uma aranha está fazendo uma teia enquanto isso, no caminho que ele estava. A aranha desceu um fio, desceu outro, e alguns fios, e continuou. E ele escutando lá de longe os cavalos chegando, né? E como havia dois caminhos, a aranha estava fazendo uma pequena teia ali. E ele pensa consigo mesmo: quem dera essa teia de aranha pudesse me proteger para que os cavalos não entrassem, né? Ele sabia que isso seria impossível. Mas ele orou a Deus e falou: Deus, o Senhor sabe. É apenas uma ilustração. Essa história não aconteceu, para a gente entender como Deus pode trabalhar. E quando os cavalos chegaram e se dividiam em duas pequenas estradinhas ali, né? Pequenos caminhos, eles olharam para a direita e esquerda. Quando eles olharam para a esquerda, o que eles viram? Teia de aranha. Aí eles falaram: para a direita, porque aqui faz muito tempo que não passa ninguém. E foram para o outro caminho. A teia de aranha foi a salvação deles. Então é que às vezes nós achamos que Deus vai vir de uma forma surpreendente, descer um anjo e falar com você. Mas às vezes são coisas tão simples que Deus faz que nós nem ficamos sabendo e que mudam um caminho que salva uma vida. Nós não sabemos, né? No nosso organismo, quem tem problema de pedra no rim sabe disso, né? Eu às vezes sofro com isso. Aquela pedrinha você não está vendo, ela está lá rolando, ela pode passar reto, mas ela pode parar e fazer um estrago, fazer você chorar como criança. Nós não estamos vendo o que está acontecendo. Deus, ele pode agir da forma dele. Pode fazer você beber um copo d'água a mais do que você beberia e esse copo fazer com que a pedra role, né? A gente acha que para parar a gente tem que ser uma pedra enorme, né? Como Davi jogando a pedra lá no gigante, uma pedrinha que você praticamente não vê, pequenininha, pode te parar e fazer você rolar de dor.
Mas Deus, em coisas que grandes ou pequenas, tudo que vem dele é bom, a gente entenda ou não. Como citei a semana passada, quando vai dar uma injeção para uma criança, no ponto de vista da criança não é bom, mas os adultos sabem que é necessário para ela poder continuar. Para nós é bom, para ela é ruim. Então, quando você tem essa visão, você entende que aquilo que vem de Deus é do alto, não é carnal, né? Não é daqui, descendo do Pai das luzes. Eu tentei buscar aqui, cada um diz uma coisa. É o sol, já vi alguém falando Pai da luz porque ele criou o sol, achei meio fraco. Mas o que eu consigo entender, não preciso explorar tanto isso, Pai das luzes, porque a nossa vida ela é obscura. Nós vivemos num mundo tenebroso. Então, para a gente caminhar, precisa de luz, luz da palavra, luz da pessoa de Deus, luz para iluminar os nossos caminhos. Quem é o Pai de todas as luzes? Deus. Basta a gente saber isso, esse versículo já faria sentido tranquilamente. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, que ele está falando o seguinte: a nossa tentação, ela varia muito. Você pensa isso uma hora, pensa isso outra hora, e a fonte que é Deus é uma única fonte verdadeira. Não é alto e desce, não é um sobe e desce e nunca aparece, não. Não é como nós. Olhando naquilo que ele já disse, né? Quando ele falou sobre a sabedoria, lembra quando nós lemos isso? Ele fala assim no verso 6 do capítulo 1, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. É isso. Entende? Então ele está falando aqui, olha, em vez de você ficar com seus pensamentos, vá para a palavra, vá para Deus. Ele, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos gerados pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O verso 19, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Eu particularmente já dei estudo só sobre língua, falar, as consequências, mas para um bom entendedor basta. Eu não preciso gastar aqui meia hora falando desse assunto. Eu garanto, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês, ou qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo, já se meteu em rascada por falar o que não devia. Tenho certeza disso. Se não aconteceu isso com você, meus parabéns. Fale comigo que eu quero te conhecer. Mas todos nós nos metemos em encrenca, desde criança, né? Por quê? Porque nós não temos isso em nós, aquilo que a palavra de Deus está ensinando, a digerir, a ruminar. Antes de falar, você pegou aquilo, você está aprendendo e depois somente falar. Por quê? Quando nós somos tentados a irarmos contra alguém, normalmente isso está na nossa mente. A nossa mente você mesmo é o advogado, você mesmo é o investigador e você mesmo é o juiz. Por que eu digo isso? Você investiga na sua mente, você fala, eu vi isso, o carro estava em tal lugar. Aí na sua mente você já é o advogado, né? É verdade, não tem desculpa. Aí na sua mente você também é o juiz. E aí a pessoa bate o martelo, o culpado, né? E de repente o marido chega em casa, já está tudo lá preparado, a esposa ou ao contrário, e tudo não passou de um mal-entendido que estava na mente, não é? E você tem um exemplo que acontece, mas acontecem coisas pequenas também. Não era aquilo que você pensou, né? A pessoa passou, não te cumprimentou. E aí você lá na sua mente, você já fala assim, poxa vida, por que ela não me cumprimentou? Será que é por tal coisa, aquilo, você já nasce investigador, que você já começa a investigar, você já é o advogado, você já é o juiz, já bate o martelo, e aí que você fala, também não preciso dela para viver, não vou conversar também. E um dia
Talvez você nunca fique sabendo, mas lá no céu talvez você fique sabendo, olha, não tinha nada a ver do que você estava pensando. E se mesmo assim fosse, a sua obrigação era de você ir lá e tratar, como a palavra diz, se alguém pecou contra ti, vá ter com ela. Entende como nós falhamos? E quando nós nos policiamos, né, nós entendemos que a ira do homem não promove ou não produz a justiça de Deus. Então não adianta você ficar irado, que a chance de você ser injusto é enorme. No verso 21 ele continua: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei-vos com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra aqui que eu estou lendo, que você está lendo, que você tem em casa, ele está dizendo, essa palavra ela é poderosa para salvar a sua alma. Se ela é poderosa para salvar a nossa alma, ela não é poderosa para transformar, para redarguir, para nos dirigir, para ver as intenções do coração? Sim, o tempo todo. Então, lembra que nós falamos que a Bíblia sempre trabalha em despojar e revestir? Despojar da velha natureza e revestir do novo homem. Você deixa a mentira e fala a verdade. Você para de roubar e passa a trabalhar. Sempre a Bíblia ela não tira algo e deixa você no vácuo. Então ela fala, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Outra coisa que eu aprendo aqui, maldade acumula. Não está vendo tratamento, você está lá, guardando o tempo todo aquilo. E o que ele está falando com isso? Vai lá, pega o saquinho de lixo, joga tudo isso e põe para o lixeiro. Despojando, tira isso fora. Acolhei com mansidão. Então, a partir daqui você vai ter uma posição, uma postura com a palavra. O que é? Mansidão. Você acolhe, você quer fazer isso. O que? Buscar a palavra em voz implantada, poderosa. E no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Novamente ele fala, enganando a vós mesmos. Você acha que você engana a quem? A Deus? Não. Nós enganamos a nós mesmos. Ele fala, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho si mesmo o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele está falando, olha, a palavra de Deus ela é como um espelho. Por que como espelho? Ela mostra quem você é. E ela mostra o que está falhando em você. Se ela mostrou, ela não é culpada daquilo que você está vendo, é você. Não vai sair uma mão mágica daqui de dentro e vai arrumar. Espera-se que você. Então, a mesma coisa é o espelho. Quando você chega diante do espelho e se levanta de manhã, se escovou os dentes e sujou, né? Quem tem barba sabe disso, fica branquinho lá de pasta, ou outros. Você olha, o que o espelho fez? Mostrou que tem algo a ser feito. O que você faz? Você limpa. O espelho não vai olhar para você e vai fazer algo para você. A palavra de Deus é isso. Ele fala, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é igual, porque ela mostrou o que estava errado e você não fez. Então, o espelho, ele mostra, a palavra de Deus mostra a nós o que nós devemos fazer e nós não fazemos. E logo esquece de como era a sua aparência. Por quê? Olha que interessante. Você não vai passar o dia inteiro andando vendo um espelho. Se bem que tem pessoas que fazem isso. Mas por padrão não é assim. Você não está se vendo. E você sai por aí e não corrigiu aquilo que está errado. A palavra mostrou. E logo você esquece daquilo. Mas se você resolve na hora que a palavra de Deus mostrou, é ponto. Acabou. O verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Olha a palavra aqui. Ouve, mas negligencia. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que interessante, fazendo um paralelo aí
com o Salmo 1, bem-aventurado o quê? Aqui ele está falando que nós vamos ser bem-aventurados se fizer o quê? Se nós praticarmos a palavra e não só ouvir. Olha o salmista dizendo lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas medita na lei do Senhor dia e noite. Então Tiago vem aqui e corrobora com isso, porque também não adianta a pessoa apenas meditar na palavra de Deus, ou seria essa pessoa, seria um absurdo. Digamos que você tem uma pessoa que o espelho mostrou que tem algo errado nela, e ela trabalha numa casa dos espelhos, ela passar o dia inteiro olhando para o espelho e ver aquilo e não fazer nada. É incoerente. Então não tem sentido você estudar a palavra e não haver mudanças. Nenhum sentido. E ele fala que a pessoa que considera atentamente, ele não é ouvinte negligente, ele considera atentamente, ele está prestando atenção na palavra de Deus, mas ele é operoso, ele faz as coisas, ele é bem-aventurado naquilo que ele realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana o próprio coração. A sua religião é vã. Quando você lê o Peregrino, esse texto aqui me faz lembrar. O Peregrino, ele sempre tinha ali um companheiro e as pessoas que ele contracena, se a gente pode dizer assim, o autor, ele quer mostrar as lutas que um cristão tem, né? Em um determinado momento, ele é acompanhado por um cidadão lá, se eu não me engano é Tagarela, né? E Tagarela vai com ele e vai falando, e ele está andando, ele está nesse momento, acho que com o Fiel, outro companheiro. E ele deixa o Fiel lá na frente e volta um pouquinho. Significa o quê? Você está deixando de ser fiel à palavra de Deus, ao Deus, saindo do caminho de Deus e dando ouvido ao Tagarela. Ele volta um pouquinho e ele se deslumbra com aquele homem. Aquele homem tem assuntos e conhece de tudo, sabe de tudo, fala de tudo. E aí ele anda um pouquinho, fala com o Fiel fala, olha, ele não é quem você está pensando. Volte lá e faça algumas perguntas para ele. Umas perguntas chaves, né? Se ele consegue viver sem isso, contemplando e validando aquilo que ele faz. E aí ele volta e conversa com Tagarela e ele vai ter uma pessoa que não refreia a língua, antes enganando o quê? Novamente, pela terceira vez, enganando o próprio coração. A sua religião é vã. De novo, como nós nos enganamos. Como é difícil viver uma vida às claras. Né? Sobre o farol do próprio Deus nos iluminando, o Pai das luzes, poderíamos usar isso. Enganamos a nós mesmos, o tempo todo, a nós mesmos. E de novo aqui, por quê? Aquela pessoa que fala, mas nós não vemos isso refletindo na vida dela. E isso é um desafio. Não somente que às vezes nós já somos levados e tentados aqui a entender, nossa, eu preciso fazer mais cesta básica, eu preciso fazer mais visita, eu preciso. Primeiro ponto, precisa mudar a si mesmo, porque você está enganando a si mesmo. E o resultado dessa mudança, dessa avaliação de si mesmo, o resto é natural. O resto, Deus prepara o ambiente, prepara as pessoas, a circunstância, e para que o seu tempo não seja em vão, para que não seja a graça de Deus vã em sua vida, como Paulo fala em 1 Coríntios, já aprendemos, mas para que a sua vida seja uma vida certeira. Porque muitas vezes você acha que você deixa a sua família lá. Infelizmente, na história, nós temos pastores que colocaram a sua família no altar como se fosse Mamon, como se Deus quisesse matar a sua família. E ele, em nome de um chamado, ele levou a sua família, destruiu, voltou sem ninguém, por não entender que a obra de Deus é completa. Eu gosto daquele quadro ali de Moisés,
Moisés, quando vai começar a obra, a esposa estava meio indecisa, não tinha circuncidado o menino, o nome dela era Zípora, né? E tem um caso, um pequeno trecho ali que fala que eles estavam numa cabana e Deus apareceu querendo matar Moisés e ela teve que circuncidar o menino rapidamente. Eu trago isso para mim. Quando Deus chama, Ele traz a esposa, traz os filhos, a obra é dele, entende? É Ele quem faz. Por que eu digo isso com convicção? Porque as cartas pastorais, porque Paulo, quando escreve Tiago, ele fala, olha, aquele que não está apto de cuidar da sua própria família, não está apto de cuidar do reino de Deus ou da igreja de Deus. E muitas vezes nós queremos primeiro os de fora, porque aparece, e não queremos cuidar dos de dentro, dos da própria casa. Isso vale para pastor e vale para qualquer um outro. E aí sim o resultado são obras como o verso 27. A religião pura e sem mácula, sem mancha, para com nosso Deus e Pai está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então aqui o contexto, nós sabemos que os órfãos e viúvas era a classe totalmente abandonada, não tinha assistência. Não tinha INSS naquela época, não tinha pensão alimentícia, não tinha nada disso. E muitas vezes essas pessoas elas eram abandonadas totalmente. Ao decorrer dos séculos, teve até um maluco aí que falou que tinha que deixar mesmo, e quem sobrevivesse, esses seriam fortes, né? Seria a lei da natureza. Parece maluco para tudo aí. Mas aqui ele dá esse exemplo. Então, isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Nós devemos cuidar, sim, da viúva, do órfão, mas desses que estão necessitados e de carecem a graça e a misericórdia de Deus. Como eu sei isso? Jesus Cristo diz lá em Apocalipse. Isso. Aquele que der um copo d'água aos meus pequeninos, aquele que visitar, ele fala mais coisas. E partindo para o fim, ele fala, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, o que ele está falando? Santificação. É a palavra ouvida em prática e buscar a santificação. Viver nesse mundo, não saindo do mundo, mas buscando a presença e a palavra de Deus. Como eu sei que eu tenho que buscar a palavra de Deus? Porque não tem outro jeito de não se contaminar com o mundo a não ser o quê? Buscando a palavra. Como eu sei disso? Porque isso significa santificação. Esse isolar que ele está falando, apartar-se. Como que eu consigo santificação? O que Jesus disse lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal? Pai, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. A palavra de Deus. Vamos orar, agradecer? Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pela carta de Tiago que o Senhor deixou para nós estudarmos. Nos ajude a colocar em prática, a começar de mim, ó Pai. Mudanças internas e externas. É uma luz que brilha de dentro para fora. Nos ajude. Obrigado por mais essa porção, essa manhã. Te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão continua fazendo parte do culto. Louvado seja Deus.